Bem-vindo ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Georgia e é com muita alegria que eu venho hoje falar para vocês sobre Marcos capítulo 4, que é um dos capítulos ricos em parábolas e ensinamentos de Jesus. Aqui nesse capítulo, a gente vê como que Jesus revela as verdades mais profundas do reino de Deus, por meio de histórias simples para ilustrar para o povo eles conseguirem entender, fazendo analogias, E ele termina demonstrando seu poder sobre a natureza, acalmando uma grande tempestade. Hoje eu vou fazer um formato um pouquinho diferente e eu gostaria de saber se vocês gostaram, o que vocês acharam. Eu sempre leio tudo antes, e depois a gente vai passando por cada parte do capítulo. Mas hoje eu vou ler as partes e vou dissertar sobre elas. E a gente vai conversando aqui. Aí, se vocês gostarem desse formato, deixem nos comentários, me falem. Se não, a gente volta para o formato anterior. Então, vamos começar. A parábola do semeador. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhavam as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochosos, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Outras ainda caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino dos céus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se a mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entenderem o significado dessas parábolas, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram sobre o solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo de outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem a mensagem, aceitam e produzem uma colheita 30, 70 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa é a primeira parte, agora a gente vai falar um pouquinho dela. Aqui, Jesus fala sobre a parábola do semeador, que ele está ensinando a uma grande multidão, e ele fala dessa parábola que é uma parte da semente que caiu à beira do caminho, outra parte entre as pedras, parte entre os espinhos e uma parte em terra boa e fértil. E somente a que caiu em terra boa e fértil teve frutos, e o fruto foi 30, 70 e até 100 vezes do quanto foi plantado. E o que isso quer dizer? Aqui ele está falando muito sobre a mensagem que a gente prega para os nossos irmãos, para as pessoas. A gente deve pregar para todos, para todas as pessoas, e depende do coração daquela pessoa. Tem alguns corações que Satanás vem logo e rouba delas, que seria o que caiu à beira do caminho. As que caem no solo rochoso são aqueles que ouvem a mensagem, eles recebem com alegria, ficam cheios do Espírito Santo naquele momento, mas a partir de um período, eles esquecem, essa mensagem não dura muito. Assim que eles enfrentam algum problema, ou são perseguidos, ou assim, estão enfrentando alguma dificuldade, Deus não está comigo, não é isso, eu vou sair, eu vou buscar outra forma de fazer isso, e abandonam a mensagem de Deus, abandonam a Deus, só de enfrentar algum problema. As que caem entre espinhos, representam aqueles que ouvem as mensagens, mas logo ela é sufocada, porque a pessoa fica muito ansiosa, preocupada com as coisas dessa vida, ou seduzido por riquezas, pensando, não, eu quero poder, eu quero riqueza, e acaba esquecendo daquilo ali, acaba esquecendo o que realmente importa, que é servir a Deus, buscar o amor de Deus, estar com Deus,
E dizendo isso de sedução pela riqueza, a gente tem que prestar muita atenção, porque não é que a gente não possa amar a Deus e ser próspero na nossa vida. A gente pode ser, só que a prosperidade, o dinheiro, os bens materiais, a boa vida aqui na Terra não pode estar acima do amor a Deus que a gente tem que ter. Não pode estar acima de agradar a Deus. Então, a gente tem que prestar atenção. Não é que a gente não possa prosperar aqui, não tem nada disso, né? E as outras caíram em solo fértil, né? Que representam quem ouve a mensagem, aceitam, produzem colheita, elas alimentam aquela mensagem ali e passa para outras pessoas e querem semear. E semeando para outras pessoas, trazem uma colheita muito maior do que o esperado, né? 30, 70 ou 100 vezes mais. E aqui tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que ele está falando aqui com os discípulos dele, né? Que ele fala, a vocês é permitido entender os segredos do reino do céu, mas eu uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se a mim e ser perdoados. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, que às vezes vê milagre de Deus, gente. Vê Deus agindo, sabe que é uma coisa assim, gente, isso aqui não teria como acontecer. Sabe aquela coisa impossível? É aí que Deus entra. Deus age no impossível e a pessoa ainda, mas não é Deus, né? Deve ter acontecido alguma coincidência aqui, que não sei o quê. Não acredita, ouve a palavra de Deus, mas não entra no coração dela. E aí ele fala que se as pessoas entendessem isso, elas poderiam voltar-se a ele e ser perdoados. Então, uma coisa que, assim, particular minha, né, que eu me questionava muito, assim, né, claro que tem coisas que até Paulo fala ali em uma das epístolas dele, que tem coisas que a gente, na nossa carne, não vai entender. E quem é a gente para questionar a Deus, né, sobre os quereres dele? Tem muitas coisas nesse mundo que a gente não vai entender. Uma dúvida que eu tinha sempre, né, por que Judas, né, foi escolhido para trair Jesus? Porque Deus determina todas as coisas, né? Mas eu ficava pensando, por que Judas, né, e tudo? E aí, nessa palavra aqui, Deus trouxe isso no meu coração, que Judas poderia ter sido perdoado, mas isso dependeu do coração dele. Porque se ele entendesse tudo que ele aprendeu com Jesus, todo o tempo que ele ficou com ele saberia que mesmo pecando contra Jesus, mesmo que foi um grandíssimo pecado, talvez ele pudesse voltar e pedir perdão. Mas ele só se arrependeu dentro de si, ficou com aquela culpa e se enforcou, né? Agora, Pedro pecou contra Jesus no mesmo momento que Judas, né? Ele negou Jesus 3 vezes. E ele tinha dito a Jesus naquele mesmo dia que iria com Jesus até os confins da terra. Então, só que ele se arrependeu e foi e pediu perdão para Deus. Pediu perdão, ele se arrependeu de todo o coração. E Deus perdoou ele. Ele foi um discípulo, né? Um apóstolo muito usado. Então, a gente vê essa diferença. Então, isso é porque o coração está endurecido. A pessoa não entendeu que quando a gente peca, quando a gente faz algo que a gente sabe que desagrada a Deus, e até às vezes a gente mesmo, que a gente não tem que se afastar de Deus, a gente tem que estar mais perto dele, a gente tem que se jogar no chão e falar, Deus me perdoa pela minha humanidade, pelo que eu sou. Nós seres humanos, nós temos uma parte suja, sabe? Suja. Então, assim, Deus sabe que a gente vai pecar. E quando a gente se arrepende de todo o coração, é isso que ele espera de nós, sabe? Que a gente se arrependa e que a gente volte a ele. E é isso que ele quer dizer nessa parte aqui, né? Mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, ou seja, se eles vissem e percebessem, ouvissem e entendessem, eles poderiam voltar-se a mim e ser perdoados. Então, gente, a gente entende aqui que as parábolas de Jesus têm duplo propósito. Revelar a verdade a todos que têm o coração aberto a ouvir, né, que é o solo fértil, e esconder dos que têm o coração endurecido, dos que rejeitam a mensagem. Jesus, ele não quer confundir, né, gente, mas ele quer trazer essa reflexão ali pra gente. Ou seja, a compreensão do reino, a compreensão das coisas de Deus, a compreensão do caráter de Cristo, né, das coisas dele, depende mais do nosso coração do que da nossa inteligência e intelecto, sabe? Então vamos para a segunda parte, a parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois aos que têm, mais lhes será dado, mas aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Essa palavra aqui, eu confesso que eu sempre achei ela bem confusa. Mas o que Deus quer falar aqui é sobre o mesmo assunto que ele falou na parábola anterior. Sobre a palavra, revelar a palavra de Deus, as coisas
de Cristo, porque a palavra de Deus é como se fosse a luz. E a gente não pode pegar a luz e esconder debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama, né? A gente precisa colocar ela num pedestal para ela iluminar tudo. Ou seja, a gente não pode ouvir as coisas de Deus, ter experiências com Deus, conhecer mais de Cristo e colocar aquilo debaixo de um cesto, guardar só pra gente. A gente precisa colocar num pedestal, porque ele fala ainda, né, que aos que têm mais lhes será dado, e aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Então, assim, o que ele quer dizer é que quanto mais nós falamos da palavra, mais nós respondemos à luz ali dessas coisas, mais Deus revela pra gente. Quanto mais revelação nós temos e mais revelação nós compartilhamos, mais Deus nos revela, né? Então, a gente tem que sempre dividir tudo isso, dar testemunho de tudo que Deus faz na nossa vida, dar testemunho do que Deus faz na vida dos nossos irmãos, das pessoas próximas a nós, porque também é bom para fortalecer a fé dos nossos irmãos, né? Ajudar nossos irmãos em momentos difíceis, sabendo que a parte difícil é só um processo, que tudo vai passar e que em tudo Deus tem um propósito, né? Aí vamos para a terceira parte, a parábola da semente que cresce. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz a colheita por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Nessa parábola aqui, gente, ela também é difícil de entender, né? Mas é tudo falando sobre a palavra de Deus e relacionamento com Deus. Ele tá falando aqui que o reino de Deus é como um homem que semeia semente e enquanto ele dorme ou acorda, vive a vida dele, né? Ela cresce, sem que ele saiba como. E Jesus está mostrando que o crescimento espiritual, que as experiências com Deus, que a intimidade com Deus, ela é obra de Deus, né? Alguém pode vir e pregar, às vezes naquele momento seu coração não vai estar aberto, ou o coração daquela pessoa não vai estar aberto, mas aquela sementinha é plantada no coração dele. E o agricultor, que é Deus, faz a parte dele e dá o fruto, sabe? A gente não tem que entender como que aquela semente vai germinar. Ou, eu conheço essa pessoa, Deus está falando para eu falar aqui para ela um pouco sobre a palavra de Deus. Ou um pouco sobre a minha experiência com Deus. Dar testemunho ali para ela, né? E às vezes a pessoa está tão fechada naquilo. Mas Deus só pede para a gente plantar semente. Quem vai fazer ela germinar é Ele, da forma que Ele tem. Isso a gente não tem que saber. Uma coisa que a minha mãe sempre me fala, em várias situações, né? Os comos são de Deus. A gente não tem que entender o como de nada. Quando a gente precisa de um milagre, quando a gente tá com uma visão, tipo, eu preciso disso aqui. Deus falou que vai me dar isso aqui é muito grandioso, gente. Não tem nem como isso acontecer agora. Aí ela fala, os comos são de Deus. E é a mesma coisa aqui. Como essa sementinha vai germinar, é a parte de Deus, né? Então, assim, sempre faça a sua parte, prega a palavra, fala de Jesus, fala do amor dele pela sua vida, fala de como você está encontrando ele, fala como você está se sentindo, conhecendo mais ele se você está no início, como ele te faz se sentir, como é bom conhecer ele, como é bom poder contar com ele. Uma coisa que eu falo nas minhas orações é que é tão bom, eu agradeço tanto a ele, eu poder contar com ele, porque eu sei que mesmo quando alguma coisa que não me agrada acontece, eu penso assim, gente, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria, eu sei que é ele falando assim, filha, eu tô te preparando. Esses dias aconteceu uma situação na minha vida que eu tava esperando há muito tempo uma coisa acontecer e já tinham me prometido que aquilo ia acontecer. Eu tava assim, ó, no momento de acontecer e na hora que chegou o momento falaram assim, olha, não vai ser agora. Não sei quando, mais pra frente. E aí eu falei, Deus, eu fiquei muito frustrada naquele momento. Eu chorei muito, fui pro pé de Deus e falei assim, Deus, eu te peço sempre pro Senhor me tratar, né, nas áreas que eu preciso ser tratada, pro Senhor me moldar pra eu viver o que o Senhor tem pra mim. Se o Senhor estiver fazendo isso nesse momento, eu não tô entendendo, Senhor, eu tô frustrada, mas eu te entrego a minha frustração, eu te entrego o meu fardo que é pesado e pego o seu que é leve, e eu aceito o que o Senhor tem pra mim, pois eu sei dos planos do Senhor, eu sei que os planos do Senhor são maiores que o meu, eu sei dos planos do Senhor são melhores que os meus, e por mais que eu esteja frustrada agora é porque eu não vejo amanhã que o Senhor vê, mas eu quero que o Senhor trabalhe em mim, eu quero que o Senhor me prepare para eu viver o que o Senhor tem para mim. Então, se isso for uma preparação, Senhor, eu aceito. E a resposta vai vir da boca de tal pessoa, marquei uma reunião com tal pessoa e fui conversar. E a resposta veio, e eu aceitei de coração aberto, feliz. E no dia seguinte,
Deus me deu uma palavra que eu nem conhecia, que era Jeremias 29:11. Porque eu até anotei aqui na minha parede, tá, essa palavra. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Ou seja, eu estava falando com ele, o Senhor está me preparando para o meu futuro, para coisas grandes que o Senhor tem para mim, eu preciso dessa preparação. Então ele veio e me confirmou ainda, gente, essa palavra assim me tocou muito. Então eu só tô dando isso aqui para mostrar para vocês, né, que é isso, Deus tem o melhor pra gente sempre, né, Deus tem o melhor pra gente, e Ele que faz tudo. A gente só precisa fazer a nossa parte, né, acreditar nele, que é muito bom. Então assim, pregue, fale para as pessoas como você se sente, conte as suas histórias, fale sobre conhecer mais Jesus, como é bom conhecer Ele, como Ele é maravilhoso, como alguma coisa que você aprendeu aqui na palavra dele te surpreendeu, que você não sabia que era assim, que você não sabia que Jesus falava dessa forma, ou tinha esse coração amoroso, ou alguma coisa do tipo, sabe? Só plante alguma sementinha, que depois Jesus vai fazer germinar. E aí vem a penúltima parte, a parábola da semente de mostarda. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. No contexto daquela época e daquela região, a semente de mostarda era muito comum lá, né? E ela é minúscula, minúscula. Depois coloquem no Google aí para vocês verem o tamanho da semente de mostarda. Mas ela produz uma planta muito grande, né? De até 3 metros de altura. Então essa imagem mostra como algo aparentemente insignificante, tão pequeno, tão, sabe, pode gerar algo tão grandioso. E a semente de mostarda, o que que é, né, gente? É a palavra de Deus, é o reino dos céus, é a gente falar de Deus também, né? Então, ele quer dizer aqui que o reino dos céus, o reino de Deus, assim, a palavra de Deus, né, o evangelho, ele começa pequeno dentro das pessoas, mas o crescimento dele é inevitável e transformador, ele transforma em uma coisa gigantesca. Isso aqui só confirma que Deus usa o que é simples, o que é pequeno, o que é mais insignificante para manifestar o extraordinário dele, né? E aí vamos para a última parte. Jesus acalma a tempestade. Eu amo essa parte, vamos lá. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, eu arrepio todinha com essa palavra, gente. Essa palavra, uma vez Deus falou muito comigo com ela. Numa pregação que eu fui de um pastor, já faz muito tempo. Mas essa palavra aqui é linda demais. Ó, Jesus e os discípulos, né? Durante uma travessia no mar, uma grande tempestade se levanta. E as ondas quase inundam o barquinho que eles estavam. Enquanto isso, Jesus dorme tranquilamente. Todos os discípulos lá desesperados e Jesus tranquilão, dormindo. Então, todos os discípulos ali desesperados acordam Jesus e falam, Mestre, vamos morrer, você não se importa? E aí, Jesus se levanta, ordena que o mar e o vento se aquietem, se calem. E tudo faz uma grande, assim, paz, né, calmaria. E o que isso mostra, gente? Que Jesus, ele tinha total confiança no Pai, em Deus, né? E, gente, Jesus estava dormindo lá, né? E o que isso mostra? Às vezes, Deus traz a tempestade. Não é, a gente pensa que às vezes tudo de ruim que acontece com a gente é de uma coisa do mal, né? Mas às vezes é o próprio Deus que traz a tempestade para forjar a nossa fé, para forjar a nossa confiança nele, para mostrar pra gente que nós não somos nada e que sem ele nós não somos nada. E realmente, quem somos nós em meio a uma tempestade dessa dentro do mar, né? Quem somos nós? Mas Jesus, ele tem completa confiança em Deus, ele sabe, né? Ele confia no Pai que nada ia acontecer a eles, né? Então, Jesus dorme. Depois, Jesus pergunta, por que ainda estão com medo? Ainda não têm fé? Ou seja, eu estou aqui com vocês. Se Jesus está com a gente no barco, quem é a gente para ter medo da tempestade que está nos atingindo?
Ele sabe todas as coisas. Até na tempestade ele tá com a gente. Às vezes ele coloca a tempestade para nos forjar. Para mostrar que ele é Deus e que ele faz e que ele nos protege. Tem uma palavra que fala, né? Vocês podem passar pelo fogo e não vão se queimar. Pelas águas e não vão se afogar. Claro, né, gente? Isso é uma palavra. A gente não vai se enfiar no meio do fogo para ver se vai se queimar. Obviamente. Mas o que ele quer dizer é que nada, ele pode colocar algo assim, ó, para nos forjar, mas a gente não será atingido de forma direta, assim, né? Não acontecerá nenhum dano a nós realmente crítico ali, né? É só para nos forjar. Então, essa palavra nos mostra muito sobre confiança em Deus, que mesmo quando a tempestade tá ali, ele tá com a gente e ele tá dormindo porque ele sabe que nada vai nos acontecer, mas que se a gente se desesperar e acordar ele aquieta o mar, ele cala o vento e só tá ali pra proteger a gente, sabe? Então a gente vê também que mesmo quando parece que Jesus está dormindo, Deus está dormindo, ele está no controle de tudo. O poder de Jesus vence o medo, traz paz a todas as tempestades da vida. Então assim, gente, às vezes a gente tá pensando, meu Deus, Deus não tá me ouvindo. Eu tô aqui passando por essa situação, Deus não tá me ouvindo. Mas ele tá ali, às vezes ele colocou essa situação e ele tá contigo. Ele tá no controle, mesmo nessa situação. Que é maravilhoso. Então a gente tem que confiar mais nele, confiar que ele tá com a gente independente de qualquer coisa. Porque na palavra dele, ele diz pra gente que estará com a gente até o fim dos tempos. Então ele vai estar com a gente sempre. A gente tem que lembrar disso, a todo momento Deus está comigo aqui. Eu tô passando por isso aqui, mas, cara, Deus tá comigo, então eu vou vencer. Então isso aqui vai passar, ele tá controlando tudo, então nenhum dano vai me ser causado. Eu só tô passando por isso aqui para ser forjada, para viver o futuro que anseiam, como diz aquela palavra que eu citei ali pra vocês, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse novo formato e lendo e falando sobre, né, vocês comentem, por favor, para eu saber o que vocês acharam. Se vocês preferirem outra forma também, a gente volta a fazer daquele outro jeito. E assim concluímos o nosso estudo de Marcos capítulo 4. Então, que esse capítulo renove a sua fé e te lembre que o reino de Deus cresce em silêncio, mas com poder. Te lembre de pregar a palavra, por mais que seja da forma que você sabe agora. Como eu te falei, né? Falando de como você está se sentindo, conhecendo mais a Deus, das mudanças que Deus está fazendo na sua vida, curiosidades que você está vendo aqui, aprendendo mais sobre a palavra. Qualquer coisa, testemunho de coisas que Deus faz na sua vida, que Deus está fazendo, agir de Deus na sua vida. Então, fale, plante a sementinha no coração dos outros que o agricultor, né, que é Jesus, ele vai se encarregar de fazê-la crescer. E lembre-se também que Jesus continua acalmando a tempestade e que ele está com a gente na tempestade. Tanto no mar, né, quanto na nossa alma, no nosso espírito, dentro da gente, né? Então, se esse conteúdo tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem, que quer saber mais da palavra de Deus, que você sabe que precisa disso. Mande para essa pessoa, para todos que você achar necessário. E vamos semear a palavra do Senhor, né? Para ela crescer no coração dos nossos irmãos. Então é isso, te espero no próximo capítulo. Tchau!